Quando a pessoa usa ali o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que são os medicamentos hoje mais utilizados no processo de emagrecimento, o que acontece com frequência é uma perda de peso muito expressiva, muito rápida. Isso está associado a vários mecanismos que eu vou relembrar aqui com vocês, vou discutir um pouco mais a fundo cada um desses mecanismos, mas na prática é que a pessoa faz um déficit calórico muito grande. Então ela acaba comendo menos. É um raciocínio muito simples, né? Diminui muito a quantidade de alimentos em que ela come, por consequência, né, o número de calorias que essa pessoa vai consumir todos os dias cai de maneira expressiva. Quando essa quantidade de calorias cai de maneira expressiva, um dia, 2, 3, tudo bem, não tem grande alteração metabólica no corpo, mas quando esse processo acontece durante um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, o que é muito frequente quando a pessoa usa a caneta, né, emagrecedora, o corpo ele entra num modo conhecido como modo de sobrevivência. Então, naturalmente, quando o corpo está num processo metabólico adequado, ele tem uma taxa de produção de energia muito aumentada, que é o que nós chamamos de taxa metabólica basal. É o quanto o seu corpo produz de energia para manter a sua vida. Isso é um processo natural, ele mantém produzindo bastante energia, porque ele sabe que não vai faltar. Quando você começa a provocar grande restrição calórica por um longo período, ele desencadeia um processo conhecido como termogênese adaptativa. O que acontece nessa termogênese adaptativa? O seu corpo, inicialmente, ele muda o processo metabólico dele, em que ele deixa de desencadear a predominância de produção de energia e começa a predominar um processo de reserva energética. Então ele vai diminuindo a taxa metabólica basal dele para guardar energia no corpo. Isso é um processo associado à sobrevivência. Ele entende que está faltando comida, está faltando caloria já há muito tempo. Como eu disse, né, se é um período curto, são alguns dias, algumas semanas, tudo bem, mas se é um período muito longo, o corpo começa a mudar esse processo. Ele sai do modo de produção de energia e começa a entrar num modo de reserva energética. Então, o gasto energético começa a cair e aumenta o processo de formação de reserva energética. E o porquê que isso acontece? Que é a termogênese adaptativa. O que está acontecendo no corpo de fato? Né, que desencadeia esse processo de queda da capacidade de produção de energia. É que quando você tem uma grande restrição calórica, você perde peso. Isso é natural, né? Calorias importam, sem dúvida aqui. Então, deixar isso bem claro, que quando o déficit calórico está muito grande, você vai perder peso. Você perde gordura? Perde. Mas você perde só gordura? Não. Então, se você também perde, guarda isso, ó, presta atenção aqui, porque é muito importante. Você também perde massa magra. Você também perde músculo. Então, você está perdendo peso às custas de gordura e de músculo. Não existe perda de peso em que você só vai perder gordura e vai preservar toda a sua massa magra. É impossível. Se você perde peso, quanto maior a perda de peso e quanto mais rápida a perda de peso, mais você vai perder massa magra junto da gordura. Então, nesse momento, eu quero trazer para vocês um conceito que é assim, ó, se você está perdendo massa magra, se você perde músculo nesse processo, junto da gordura, porque você tem grande, né, déficit calórico, o que vai acontecer no seu corpo? Vai cair a quantidade de energia que você consome só para manter sua vida. Por quê? Porque as células do seu corpo que mais gastam e produzem energia são as suas células musculares. Se você diminuir a quantidade de músculo, diminuir a quantidade de massa magra, vai diminuir a sua capacidade de produção de energia. Então, o que nós chamamos de taxa metabólica basal, que é o que você gasta em calorias, né, só para manter o seu corpo funcionando, só para manter a sua vida, que representa ali uns 80% do total de calorias que você vai gastar, diminui. Então, no momento em que a termogênese adaptativa começa a acontecer, o que na prática está acontecendo é que o seu corpo vai gastar menos energia. A sua taxa metabólica basal cai. E além disso, né, se você está num processo de termogênese adaptativa, o seu corpo vai tentar ali desencadear um processo de reserva energética, no mecanismo de defesa, de sobrevivência, que reforço acontece porque tem uma grande restrição calórica sustentada por um longo prazo. Isso é muito importante, porque se for só um curto prazo, isso não chega a acontecer.
Se é um longo prazo, meses, alguns anos, aí sim vai acontecer. Então, diante disso, você muda uma dança hormonal no seu corpo. Além de você diminuir a quantidade de calorias que seu corpo gasta para manutenção da sua vida, que é a imensa maioria, que é 80% de tudo, o seu corpo começa a entrar num modo de reserva energética, então vai deixando de produzir energia e começa a querer acumular energia. E a dança hormonal do seu corpo começa a mudar, que é o quê? Você começa a sentir mais fome e você demora mais para saciar. Então existem alguns marcadores, né, em que dão saciedade, que é a leptina. Então sua leptina vai ficando mais baixa. Você não tem uma exposição à leptina adequada para te dar saciedade. Então você come e demora para parar, porque você não fica saciado. E além disso, a sua grelina aumenta mais, que é o que dá fome. Então você fica mais com fome do que o normal. Isso tudo ganha força quando, na prática, a pessoa para o uso da caneta emagrecedora. Por quê? Porque o mecanismo da caneta emagrecedora muitas vezes bloqueia tudo isso daqui. A única coisa que ele não consegue bloquear, sabe o que é? A perda de massa magra. Então, você vai perdendo massa magra, porque você tem um grande déficit calórico, mas nesse momento ainda você não sente fome, você fica saciado mais rápido. Por quê? Porque o mecanismo do análogo do GLP-1, como o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, desencadeia esse processo. Ele deixa você saciado mais rápido, ele não deixa você sentir fome. Então, esses passos aqui não acontecem, mas quando você para, isso vem com muita força, que está conectado com a termogênese adaptativa. Então, agora, na termogênese adaptativa, você tem um corpo com menos músculo, um corpo que gasta menos energia. E se você está sem agora a caneta emagrecedora, você vai começar a sentir mais fome, vai desencadear um processo de reserva energética, vai demorar mais para ficar saciado. Então, por isso, é tão alta a chance de recidiva, de ganho de peso, novamente nas pessoas quando elas param o uso da caneta emagrecedora. Então, olha só, não é falta de vergonha na cara, como muitas vezes se fala, da pessoa que ganha o peso ali. É um mecanismo fisiológico de proteção do corpo que faz você reganhar peso. É claro que, como eu disse, existem estratégias durante o uso em que você tem que desencadear para melhorar, né, não só a sua perda de peso, perder peso com mais qualidade, mas para diminuir a chance desses problemas, que é o que nós vamos discutir. Agora você já está começando a entender. Por quê? Porque, na verdade, olha só, presta atenção aqui, ó. Agora que você entendeu, né, o processo da termogênese adaptativa, do porquê a pessoa tem uma chance aumentada de ganhar peso, por que que 80% das pessoas ganham peso já no primeiro ano, após a parada da caneta emagrecedora, você viu que não é falta de força de vontade, de vergonha na cara, na realidade é um processo metabólico que de proteção do corpo que desencadeia isso? Eu vou relembrar aqui com você, né, tem episódio aqui sobre isso também, de maneira profunda, sobre cada uma das canetas emagrecedoras, mas eu vou lembrar o que elas fazem. Então, o Ozempic, o Wegovy, que são os análogos do GLP-1, o Mounjaro, que é um análogo do GLP-1 do GIP. O que que essas canetas emagrecedoras elas fazem? Nesse momento, então, assim, a primeira coisa, elas diminuem a fome. Então a pessoa não fica com fome, não fica querendo comer o tempo todo, porque ela atua no centro da fome. Ela vai lá no hipotálamo, no sistema nervoso central e diminui ali a fome dessa pessoa. Então a pessoa não fica com fome. Por isso que ela diminui a ingestão de alimento. Ela melhora o metabolismo da glicose. Então, quando a pessoa come, a glicose come um carboidrato, por exemplo, a glicose sobe, ela já vai lá e já corrige essa glicose, não deixa a glicose fazer pico. Por isso que na prática, né, os medicamentos eles foram criados para tratamento de diabetes, para tratamento de descompensação do metabolismo da glicose no corpo. É que o uso para emagrecimento é um uso off-label. Não é um uso assim, foi criado para isso, não. É que foi criado para o tratamento de diabetes e se percebeu que as pessoas perdiam peso. Então, como se percebeu que as pessoas perdiam peso, daí começou a se usar como off-label. Entendeu? É assim, por isso que o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy são medicamentos para tratamento de diabetes que o uso off-label é para emagrecimento. Tá certo?
Então, esse processo, quando você consegue corrigir a glicose e não deixa fazer pico de glicose, por que que ele é tão positivo e está tão conectado com o processo de emagrecimento? Porque quando você faz pico de glicose, você vai corrigir esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Consumiu um carboidrato, passou pelo processo de digestão, absorveu, caiu na corrente sanguínea, né? Essa glicose inicialmente vai entrar na célula para virar energia. Mas se sobrar, então saturou as células, não tem mais onde colocar glicose na célula para virar energia, né? Saturou as células e sobrou glicose na corrente sanguínea, você vai tirar essa glicose da corrente sanguínea, é um processo natural. Por quê? Porque excesso de glicose na corrente sanguínea gera lesão vascular, não é o que nós queremos. Então, seu pâncreas libera insulina para corrigir isso, e aí esse excesso de glicose que ele corrige, tira da corrente sanguínea, ele manda para o fígado. No fígado, existe uma conversão para ácido graxo que se conecta com glicerol, que é o que nós chamamos de triglicérides. Então, o triglicérides começa a aumentar. Só que os triglicérides acumulam no fígado, dá gordura no fígado. E aí esse triglicérides também é o que você vai colocar na região abdominal e vai aumentar a circunferência abdominal. Então por isso que está associado ao ganho de peso. Quando você não deixa gerar excesso de glicose na corrente sanguínea, porque você já vai lá e já vai corrigir tudo isso, o que está acontecendo na prática? Você não vai mandar excesso de glicose para o fígado porque não tem excesso de glicose. Então não vai formar, né, ácido graxo, gordura no fígado, esteatose hepática. E muito menos vai mandar esse excesso de glicose que foi convertido ali para triglicérides para o abdômen, para aumentar a circunferência abdominal.